Glória a Deus. Marcos capítulo 1, do verso 21 ao verso 28. Diz assim a palavra do Senhor. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, esse texto aqui, os irmãos conhecem bastante, gostam de pregar, é costumeiro os irmãos pregarem nesse texto, usarem essas passagens bíblicas aqui. E eu estava meditando, na verdade, eu li esse texto, eu sempre gosto de ler uma passagem quando eu vou me deitar, quando me levanto, né, evidentemente, faço meu devocional, sempre gosto de ler algum texto antes de me deitar. E dia desses eu li justamente esse texto aqui. E achei interessante algumas coisas que eu quero pontuar com os irmãos, porque o ministério de Jesus, ele é sempre citado de uma forma tríplice, né? Ele pregava, ensinava, ele curava, né? Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando, curando e também fazendo essa obra de curar, de libertar, de ensinar. Ele pregava, ensinava, ele curava. Era um ministério tremendo de Jesus, né? É um ministério que não cessou, ainda é um ministério tremendo, e o qual ele faz através da sua igreja. E observando nesse texto uma coisa interessante, bastante interessante, que Jesus, ele foi até nesse texto aqui, ele chamou os discípulos, já tinha se batizado nas águas, já tinha passado aquele episódio de 40 dias em jejum, onde foi tentado e saiu dali vitorioso. Já tinha passado aquele momento ali, então ele começou a chamar os seus discípulos. Antes dessa passagem, ele chamou 4 de seus discípulos, que seriam seus apóstolos. E então ele entra em Cafarnaum, uma cidade que depois ele foi morar. E entrando em Cafarnaum, no sábado, indo a ele à sinagoga, ele foi para a sinagoga e começou a ensinar ali. A sinagoga, o que era a sinagoga? A sinagoga é um lugar de reunião que os judeus tinham para adorar a Deus e para aprender as Escrituras. Depois da tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, pelo Império Babilônico, no ano de 586 a.C., pensa no reino de Israel, 12 tribos, 10 tribos ao norte, chamado de o reino de Israel, 2 tribos ao sul, chamado o reino de Judá, que era composto por Benjamim e Judá. As 10 tribos do norte foram tomadas pela Síria no ano 722 a.C. E por conta de o reino do sul se manter um pouco de mais tempo íntegro diante de Deus, ao passo que foram se esfriando, mas mais tempo depois ali, eles foram levados por Babilônia, pelo imperador Nabucodonosor, no ano 586 a.C. Então eles não tinham como ter o templo foi destruído, não tinha mais como fazer todo o trabalho de culto no templo que era feito. Então surgiu o projeto da sinagoga, onde eles se reuniam no espaço. Muitos desses espaços eram de pele, muitos deles eram de construção, conforme foi mudando o tempo, conforme foi as condições, enfim, era um espaço que eles se reuniam para culto, para adorar a Deus, para aprender a palavra, para estudar as Escrituras. Então se reuniam. Aos sábados, eles se reuniam ali no Shabat para fazer aquele momento de estudo, de aprendizado, de louvor e de adoração a Deus. Era costumeiro, não tinha mais o templo. Mesmo depois do templo formado, depois de reconstruído o templo, aconteceu que eles mantiveram esse costume ainda. Por quê? Porque no templo era derramamento de sangue, era uma carnificina, era matança. Me lembro até de um estudo bíblico, um grande professor que falou isso. Era muito carnificina.
era sacrifício de manhã, sacrifício da tarde, etc e tal, e era o cordeiro, e era isso, era aquilo e tal, enfim. Então era aquele trabalho que os judeus faziam, que os levitas tinham que estar ali, né? Da tribo de Levi, tinha os levitas, os auxiliares, os sacerdotes, e assim por diante, e os sumos sacerdotes. Então na sinagoga eles se reuniam, e lá aos sábados eles faziam as suas orações, seus estudos, e também faziam ali, e aprendiam e adoravam a Deus e cultuavam ali o Senhor. Muito bem. E então surgiu quando o povo judeu foi levado em cativeiro, para o exílio em cativeiro, quando o templo foi destruído. E era presidido pelos rabinos, né, os mestres da lei, que eles tinham uma educação teológica, digamos assim, especial. Então eles tinham essa educação especial, e esses rabinos, esses mestres da lei, eles tinham ali por responsabilidade ensinar, pregar. Está falando ali da Torá, falando ali do livro da lei, né, a Torá, que nós chamamos de Pentateuco, mas Pentateuco é em grego, né? Penta de 5, e que no hebraico é Torá. Então eles estudavam a Torá, passavam para os filhos, passavam assim por diante. E então observe só no livro de Atos dos Apóstolos 13, só para nós darmos uma enriquecida nessa passagem aqui, ó. Atos 13, 18, olha só, Atos capítulo 13, só para nós darmos uma enriquecida no que eu estou falando aqui. Atos 13, verso 18 diz assim, não sei como marquei errado, meu Deus, não, 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entraram na sinagoga num dia de sábado e assentaram-se. E depois da lição da lei, observe bem, e depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: homens, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso os tirou dela. Bom, então vou parar por aqui. Eu só queria dar esse entendimento, esse enriquecimento, que eles tinham o costume de, aos sábados, na sinagoga, se reunirem para estudo. E Paulo chegou ali no dia que eles se reuniam para estudar a lei e os profetas, né? A lei e os profetas. Então eles faziam essa costumeiramente, era costumeiro. E eu achei interessante, queridos, que Jesus, ele chega e vai até uma sinagoga, aonde ele sabia que ele ia encontrar pessoas ali estudando, pessoas ali adorando a Deus, ele ia encontrar pessoas ali querendo aprender a palavra, ele e encontrar pessoas que estavam com vontade do Senhor. Observe, Lucas 4, verso 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Eu só acho interessante, na minha versão, várias vezes que eu achei essa passagem, e ensinava nas suas sinagogas. Eu achei interessante isso. Meu Deus, por que ele falou nas suas sinagogas? Dizendo que era deles. Bom, e observando isso daí, Jesus chega. Observe a cena é essa: o mestre da lei, um rabino, ensinando o povo. Pegava lá, ensinava o Shema Israel. Eu sabia até falar em hebraico essa passagem, eu me esqueci agora. E ensinava, e falava da Torá, explicava o que era Shabat, explicava o que era, enfim, tudo, né? A lei, tudo. E ali era costumeiro. No outro sábado, mesma coisa. No outro sábado, mesma coisa. No outro sábado, mesma coisa. E no outro, e assim por diante. Passavam os tempos. E de repente, o texto que nós estamos lendo, no capítulo 1, no verso 22, diz que ele foi, olha só a expressão: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Escribas, aqueles que copiavam, os compiladores da lei. Ele ensinava com autoridade, e não como os escribas. Aquele dia alguma coisa ia mudar na mente daquela comunidade, daqueles que estavam ali ouvindo, ou que foram para aprender. O texto não me diz a quantidade de pessoas reunidas ali. O texto não me diz se tinham 50, 60, 70 mais pessoas, não sei, o texto não me diz isso. Sabe-se que havia ali um grupo de pessoas. Se nós pesquisarmos, vamos ver que eles se reuniam em grupo de 40, 60, 50, enfim.
o que me chamou a atenção é que ele estava ali agora, da mesma maneira que iam sábado após sábado, sábado após sábado, mês após mês, ano após ano, e estava ali alguém ensinando agora. Chegou um outro homem ali, um homem de 30 anos mais ou menos, chegou ali e começou a ensinar. E eles foram tão tomados da sua atenção, porque de cara eles falaram o seguinte: maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os escribas, eles assim ensinavam de uma forma que eu quero falar bem simples aqui, de uma forma rasa, sem aquela profundidade. Eles não estavam com aquela profundidade como nós chamamos de unção do Espírito. Sabemos que Jesus tinha acabado de passar por essa experiência, ou por esse momento onde ele foi batizado nas águas, cheio do Espírito Santo e pelo Espírito levado ao deserto, venceu o adversário lá no deserto, voltou cheio do Espírito, começou a pregar e anunciar: arrependei, porque está entre vós o reino dos céus. O reino de Deus chegou e começou a pregar e começou a curar. E onde ele chegava, vocês observem muito bem isso. Quando você lê a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, você vê que existiam situações onde havia demônios, onde havia manifestação, como por exemplo em 1 Samuel 28, como em outras situações de reis que faziam tributos a ídolos e demônios, coisas terríveis, coisas tremendas, como o rei Manassés, que foi um dos piores, enfim, tantos outros. Vemos situações terríveis ali, mas quando nós chegamos no Novo Testamento, ou melhor, nessa transição do Velho para o Novo Testamento, porque Jesus nasceu na lei, nasceu sob lei, diz a palavra do Senhor em Gálatas 4, no verso 4, então começa aquele, quando eu leio, eu fico lendo, fico assim: meu Deus, como que tantas pessoas endemoniadas surgiram e não surgiam antes? Como que tantas pessoas, onde ele chegava, manifestavam um demônio. Ele foi lá libertar aquele demoniado gadareno, que será quanto tempo estava ali sofrendo com aquela situação, presa pelas garras das trevas, onde ele estava às vezes amarrado com correntes, arrebentava a corrente, se cortava, se arrebentava, ficava andando de dia e de noite. Uma pessoa que não tinha paz, uma pessoa que não tinha sossego, uma pessoa que não tinha libertação. Ele de manhã, de tarde, de noite andava, a pessoa iam lá e o prendiam com grilhões, corrente, estava amarrado, preso. Chegavam a dizer: bom, agora estamos em segurança. Quando menos pensavam, ele já arrebentava aquelas correntes. Imagina arrebentar uma corrente, não sei qual a espessura daquela corrente, arrebentava a corrente, arrebentava os grilhões e saía, se cortava, e as pessoas tinham aquele homem ali como um pavor. Eu imagino que as pessoas tinham e viviam em cemitérios, viviam andando por todo lado e viviam pelos sepulcros. Ou eu estava andando para todo quanto é lado, eu estava em sepulcros ali, se cortando com pedras, gritando, uivando, sei lá, que coisa medonha que era, que coisa terrível que devia ser. E as pessoas tinham certamente pavor deles. Eu não sei se quando vocês eram crianças, aqui tem muitas crianças ainda, mas os irmãos adultos aqui, eu não sei se vocês, na época de vocês, as pessoas punham medo em vocês, dizendo que tinha o homem do saco, que tinha a véia não sei o que, a mulher de branco no banheiro da escola, né? A noiva. Tem as coisas aqui. Na minha cidade tinha um homem que ele era muito, mas muito feio. Ele era todo barbudo, cabeludo, desdentado, e tinha uma risada estranha, com um chapéu estranho, e todo mundo falava que ele virava lobisomem. Mas todo mundo, a criançada, tinha medo dele. E quando ele ia chegando, só dele, criançada, tá aí correndo, vai virar lobisomem, vai pegar nós, sabe? Pavor desse homem que nós vimos. E ele vivia quase assim, ele vivia pelos matos, pelos campos, ele tinha vários problemas, enfim. E eu imagino que as pessoas, quando viam esse rapaz, escapou fulano, eu conjecturo que quando ele estava tranquilo, as pessoas talvez o prendessem. Depois ele se convulsionava, se arrebentava e saía. Mas Jesus foi lá e resolveu a situação. E eu comecei a olhar para essa situação aqui também, que Jesus pregava com autoridade e não como os escribas. Pregou diferente, pregou com autoridade, ensinou com autoridade. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, a sua igreja, que nós, mensageiros do Evangelho, preguemos com autoridade. Não estou dizendo pregar só aqui no púlpito, só aqui da tribuna onde vamos ministrar para a igreja, mas pregar aonde nós cheguemos com autoridade e com poder, ainda que tenha um endemoniado como aquele gadareno. Mas nós temos que fazer o que Jesus fez: passar em oração, passar em jejum, passar em separação para Deus, porque nós estamos muito comprometidos com muitas coisas aqui, e estamos gastando muita energia com as coisas banais, e deixando de investir energia na obra de Deus, no campo espiritual, em oração e em jejum, para que nós tenhamos essa ousadia de chegar. E vocês já ouviram, tenho certeza que você já ouviu alguém pregar, por exemplo, sobre o cego Bartimeu, e você já ouviu alguém pregar com aquela eloquência, com aquela semelhança
semântica, com aquela linguagem, com aquilo tudo dos dialetos, usando todos os verbos na posição certinha e tudo, e a igreja ali parecia que estava um grilinho cantando, você conseguia ouvir. Mas também já eu tenho certeza que vocês ouviram, não precisa ser essa mensagem, é esse texto, mas eu tenho certeza que vocês que já têm mais tempo na caminhada, viram alguém, talvez também desdentado, sem sequer falar o português direito, mas quando começou a falar dessa mesma passagem, mas estava cheio do Espírito Santo, pregou com uma autoridade, e nós sentimos ali a presença do Senhor, sentimos o mover de Deus, sentimos a libertação pelo poder do Espírito Santo, porque quando Jesus ensina, Ele ensina com autoridade, Ele ensina com poder, ao ponto das pessoas serem tocadas e dizerem: que nova doutrina é esta? Que Ele ensina com autoridade e não como os escribas. Então, o ensinamento de Jesus, nós vamos aprender o seguinte: Ele ensina com autoridade. E o que me chama a atenção é que em Mateus 28, verso 18, Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, e pregai, e ensinai, e fazei discípulos. Então essa autoridade que Ele tem, Ele outorga à igreja para que a igreja pregue na mesma autoridade dEle, debaixo da autoridade dEle, melhor dizendo, na certeza de que Ele está junto conosco, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, em nome dEle, Ele faz presente, e a Bíblia nos garante que Ele disse: estarei com vocês todo o tempo, até a consumação dos séculos. Mas vamos seguindo aqui. Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo Ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu já estou na caminhada há pelo menos quase 4 décadas. E quantas vezes, irmãos, eu vou confessar uma coisa a vocês aqui. Uma vez eu fui num culto, estava no culto e chegou um pregador. E eu olhei para aquele pregador e falei: ih, rapaz, aí não vai sair nada. Não estou falando a verdade, foi uma experiência minha ali. Sapatinho sujo, cheio de barro, roupinha surrada, mal arrumado. Ih, rapaz, jeitão de caipira, como se eu não fosse caipira também, né? Eu sou caipira. De repente aquele homem assumiu o microfone, e foi uma das mensagens mais poderosas que eu vi até hoje. Eu nunca esqueci aquele pregador, nunca esqueci a mensagem que ele pregou. Porque ele não pregou como os escribas, porque às vezes nós nos fiamos em nós, nos estribamos nosso conhecimento, em nossos isso e aquilo. Eu tenho quase 40 anos de pregador, Se nós não tivermos diuturnamente em contato com a palavra, buscando do Senhor, nós vamos falar como aqueles escribas que não tinham poder, que não tinham autoridade, que não tinham sequer um toque do Espírito Santo quando falavam. Aqueles escribas tinham conhecimento, tinham tudo isso, mas quando eles falavam, a Bíblia diz: Jesus ensinou com autoridade. O contrário disso é que os escribas ensinavam sem autoridade nenhuma. O povo entrava de um jeito e saía do mesmo jeito, saía talvez até mais confuso do que tinha entrado. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Agora outra coisa me chama a atenção, preste bem atenção agora. Preste bem atenção. E estava na sinagoga deles, de novo aqui deles, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Olha a cena aqui agora, com um pouquinho mais de profundidade. Pessoas ensinando sábado após sábado, sem autoridade, sem aquele poder que nós chamamos de unção, sem aquela graça de Deus, aquele poder de Deus naquela autoridade. Porque uma coisa é certa, queridos, eu nunca julgo o pregador por uma mensagem dele. Julgar o pregador no sentido de dizer foi boa mensagem ou não foi. Naquele dia ele pode ter muito bem, nas demais talvez não. Talvez naquele dia ele não foi tão bem. Na outras que você talvez vai ver, vai ser assim, normal, isso é natural. O pregador, isso é natural no ser humano. Mas o que acontece é que o texto deixa claro que os escribas não tinham autoridade quando ensinavam. Prova disto é que havia um homem ali na sinagoga endemoniado.
Havia um homem que também ia ali para aprender, ia para ser liberto, talvez ele ia ali para ouvir, para entender, para aprender de uma forma que ele pudesse ser transformado, de maneira que ele fosse curado, que ele fosse liberto, que ele fosse socorrido. Mas no sábado ele vai, continua do mesmo jeito. No outro sábado ele vai, os escribas ensinam, continua do mesmo jeito. No outro sábado ele vai e continua do mesmo jeito. Agora, quando Jesus chega, o inimigo se manifestou naquele homem, dizendo assim: que temos nós contigo? Vieste destruir-nos. Bem sei que é o Santo de Deus, bem sei que tu és o Messias, bem sei que tu és o Filho do Deus vivo, nós te conhecemos. E Jesus disse: cala-te, sai dele. O homem, convulsionando com grande voz, saiu daquele homem. O que nós aprendemos aqui? Havia alguém na sinagoga ali querendo uma libertação, havia alguém naquele lugar querendo aprender, querendo ser salvo, querendo ser socorrido, digamos assim, e estava ali, mas não havia autoridade. Agora a palavra diz que eles se maravilharam porque Jesus tinha autoridade, e essa autoridade ele mostrou, ele demonstrou como demonstra até hoje, libertando aquele homem. Para aquele homem nunca mais seria o mesmo jeito o culto. Talvez para aquele homem, certamente para aquele homem chegar numa sinagoga nunca mais ia ser como antes, depois que ele ouviu a mensagem, depois que ele ouviu a palavra, depois que ele ouviu o verbo vivo expressando poder ali, transmitindo poder, comunicando vida através da palavra. Quando ele vê aquela mensagem, ou melhor, quando ele ouve Jesus falar, diz a Bíblia que um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, culto após culto, aquele homem estava lá, celebração após celebração, ele estava ali, mas não havia autoridade. Continuava aquele homem sofrendo, continuava aquele homem passando aquela grande dificuldade. Mas agora chegou Jesus, e quando chegou Jesus, aquele inimigo se manifestou, e o espírito imundo se manifestou, e o Senhor disse, e ele disse: que temos nós contigo? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele, e todos os líderes que estavam lá, os escribas que ensinavam, os mestres da lei que ensinavam, os que estavam ouvindo, que estavam aprendendo, e todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a fama, ou a sua fama, por toda a Galileia, ou por toda a província da Galileia. Qual é o título da mensagem desta noite? O título da mensagem é: que é isto? Que é isto? Irmãos, eu estava meditando e tenho conversado com muitos irmãos, até como o Carlos há poucos dias, agora domingo passado, no final do culto, antes da segunda viagem do povo que nós levamos, e minha esposa leva, conversando assim algumas coisas interessantes. Nós chegamos ao ponto de falar assim, até o irmão Carlos comentou comigo, coisa que eu já falei com os irmãos: hoje no meio do evangelho a doutrina está sendo tão corrompida, tão invertida, tão deturpada, inversão de valores, inversão de coisas tremendas, que as pessoas, quando veem o evangelho santo, puro, simples, acho que aquilo é errado, porque já estão tão cheios das coisas erradas, já estão tão cheios das coisas que foram agregadas e que não são da parte do Senhor, e que não é da palavra de Deus, que quando você ensina o certo, as pessoas perguntam: o que é isso? O que é esse negócio que você está falando aí? O que você está ensinando aí? O que é isso que eu não estou entendendo, não estou conhecendo? Mas que negócio é esse? Eu estou acostumado com uma campanha, eu estou acostumado com o tapete, eu estou acostumado com a rosa ungida. Agora, o que é isso que só a palavra? Foi isso que Jesus fez naquele dia. Ele começou a ensinar no poder da mensagem, no poder da doutrina do evangelho. Aquele homem não aguentou, aquele demônio não aguentou, e houve libertação ali. Houve pelo menos 3 coisas naquela noite, naquele dia. Houve espanto de todos, houve pavor dos demônios, e houve libertação para alguém que estava atormentado. Quando nós pregamos com autoridade a palavra, com autoridade a mensagem, com autoridade a palavra do Senhor, ocorre libertação, transformação, e as pessoas vão entender e vão exclamar: glórias a Deus pela palavra que está sendo ministrada e ensinada, porque é esta palavra que transforma nossas vidas, é esse evangelho que muitos falam assim: o que é isso? Não estou entendendo mais. O que é isso? Eu aprendi que nós temos que fazer algo diferente para alcançar Deus. Não, eu aprendi que nós temos que fazer uma barganha para conseguir algo de Deus. E quando o evangelho chega e diz que nós temos as bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos de todo jeito aqui na palavra de Deus, as pessoas falam: que isso? Não foi assim que eu aprendi? Mas aprendeu de quem? De quem nós aprendemos isso? De quem nós estamos aprendendo isso?
Em Deuteronômio 32, no verso 2, naquela canção, naquele cântico de Moisés, Moisés diz: goteje a minha doutrina como orvalho, porque é a doutrina do Evangelho, a doutrina da palavra do Senhor que vai fortalecer a igreja, é a doutrina que liberta o perdido pecador, é a doutrina, é a palavra do Senhor que liberta aqueles que estão encarcerados. É triste a pessoa falar assim: olha, nós temos o culto de doutrina, ou melhor, nós temos o culto de libertação, e naquele culto de libertação nós oramos fazendo aquela corrente e passamos óleo no povo e fazemos tudo aquilo para que a pessoa seja liberta. E Jesus falou bem claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para nós sermos livres, nós temos que ter a doutrina é a palavra, a doutrina é Cristo. E quando nós entendemos e conhecemos e reconhecemos e vivemos nisso, nós vamos dizer: isto é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele pregava o Evangelho, dizia, na Romanos, ele deixou bem claro, 1,16: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu, para a salvação do grego, e todo aquele que crê no Senhor. É o poder de Deus. As pessoas exclamam: o que é isto? Simples demais. Mas não tem uma luzinha piscando, não tem um fundo musical, não tem algo assim, nenhum nada, não. Tem o poder de Deus para transformar vidas, tem o poder de Deus para mudar a nossa história, tem o poder de Deus para nos alcançar com salvação e com socorro bem presente na hora da angústia. Quantos de nós estamos às vezes doentes e falamos: gente, ora por mim, porque nos acreditamos, porque a palavra diz que na oração de um justo pode muitos em seu efeito. Quantas vezes nós estamos desempregados, na angústia, na luta, e clamamos: vamos fazer oração, vamos estar em oração, põe a igreja em oração, os irmãos em oração e o povo em oração, porque acreditamos que Deus ouve a nossa oração, porque a palavra nos garante isso. Então nós temos isso, nós entendemos, nós acreditamos. Em Tito 2, verso 1, o apóstolo Paulo, instruindo Tito, ele disse: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vira e mexe nas minhas mensagens, eu tenho falado e eu preciso falar, porque quando você vai com o evangelho simples, as pessoas falam: o que é isso? O que é isso? Ali na sinagoga, eles se admiraram, porque eles ouviram, estiveram ali diante do Senhor, que não pregava, que não ensinava, que não tinha mensagem como os escribas. Talvez aquele endemoniado só entrou naquele dia, mas se aquele moço endemoniado estivesse ali, porque o que fazia uma pessoa endemoniada numa sinagoga, onde era para se ensinar, onde era para cultuar e para adorar a Deus? Certamente a sua alma desejava adorar a Deus, mas havia um problema naquele moço. Havia alguma coisa naquele homem, havia algo nele que o atrapalhava e ele precisava de uma libertação. Mas dia após dia ele era instruído, ouvia ali, mas não havia autoridade. Porque quando nós levamos só uma parte da mensagem, não levamos toda ela, nós perdemos muito. Agora há pouco nosso irmão Sérgio falou aqui que as igrejas estão abandonando a mensagem, abandonando os estudos. Antigamente, quando se falava em culto de oração ou reunião de oração, a igreja lotava. O povo colocava a boca no pó ali, era uma hora. E outra coisa, era criança, era idoso, era moço, era obreiro, todo mundo se reunia ali. Quem tem mais de 30 anos, de 40 anos no evangelho vai lembrar disso. Reunião de oração, o dia que fosse, tinha ali o povo que orava, mas orava mesmo para arrebentar, e buscava a Deus, e Deus salvava, libertava, transformava, fazia maravilhas e prodígios, e o povo buscava a Deus e santificava a sua vida. Está faltando doutrina, está faltando palavra, está faltando oração. Aí as pessoas se impressionam com coisas banais. O dente de ouro que apareceu, o paletó que bateu lá e caiu meio mundo, e daí o que aconteceu de transformação? O que aconteceu de renovação na vida daquela pessoa? O que houve de elevo espiritual? Nenhum, nada. E as pessoas vêm, e elas que deveriam fazer, quando ouve o evangelho poderoso, dizer: o que é isso, meu Deus, que coisa tremenda, o que é isso que tocou no meu coração e que mexeu com a minha vida? Porque quantas vezes numa mensagem, queridos, nós somos arrebentados, saímos às vezes moídos. Podemos até não expressar, não derramar nossas lágrimas, mas dentro nós sabemos muito bem o que é que Deus falou conosco, muito bem o que é que Deus tratou em nossas vidas e nossos corações. Quantas vezes eu entrei num culto e ali machucado, ferido devido às grandes e terríveis batalhas, grandes e terríveis assolações que nós passamos e que eu passei. E às vezes aquela mensagem chegava ali, aquela palavra entrava no meu coração como um bálsamo, ia me curando, e me tratando, e me movendo, e me libertando de verdade, de fato. Então nós nos colocávamos assim de pé por causa do poder do Espírito Santo, por causa da palavra.
E as pessoas não estão mais reconhecendo essa doutrina de Cristo. E quando ouvem, elas perguntam: que é isto? Ao invés de dizer: que é isto, meu Deus, que coisa tremenda, é o contrário, é um que é isso de, não de exclamação de glória a Deus, mas de desapontamento. Que é isso? Mas aonde estão aqueles homens com aquela roupa, com aquele chofar, com aquele equipar, ou alguma coisa assim, para dar um tchan, para dar um up? Não, Jesus está em nosso meio. E quando Jesus está em nosso meio, as pessoas vão ouvir a palavra e vão se maravilhar da doutrina de Jesus. Se não houver glória a Deus por causa da palavra, nada pode ser melhor do que a palavra de Deus no nosso meio. Se um culto nós não tivermos o quebrantamento pela mensagem, pela palavra do Senhor, o que está de errado conosco, meus irmãos? Se nós não adorarmos a Deus por causa do evangelho, da palavra, mensagem muitas vezes simples, aparentemente, mas que no coração de alguém que você não entende que o que está acontecendo lá dentro, Deus está trabalhando, Deus está tratando, Deus está curando, está renovando, está libertando, está ali uma dor muito grande, está tratando e curando e passando um bálsamo, ou despertando. Quantos pregadores se levantaram por Deus por causa de uma mensagem que foi pregada? Quantos missionários se levantaram por causa de uma mensagem que eles ouviram e por causa daquela mensagem, daquela doutrina? Porque doutrina não é corte de cabelo, não é brinco, não é batom, não é calça comprida. As pessoas ainda ficam nessa santidade, santificação. Isso sim é, porque quem anda de santidade e santificação não vai vestir-se como qualquer um aí fora, vai viver com uma vida reta, buscando agradar a Deus. Buscando agradar a Deus. Ele vai saber: bom, essa roupa aqui, ela é para a glória de Deus, porque está escrito: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele vai pensar duas vezes em fazer aquela piadinha, vai pensar duas vezes em fazer aquele comentário, duas vezes em vestir-se daquela forma. Não estou dizendo de roupa, se é calça ou se é saia. Santos nós somos, e tudo aquilo que nós tivermos, nós vamos buscar ser santo para Deus, ponto. Porque nós buscamos uma maneira de agradar a Deus. Eu me recordo na minha época, não sei vocês, nos cultos de doutrina, a porta era fechada, só entrava quem era batizado. Eu achava aquilo estranho. Eu não sei se vocês passaram por isso, eu achava aquilo estranho. Aí quem não era batizado não podia entrar, eu achava aquilo estranho. Não é assim que tem que ser feito. Não, porque hoje é dia de mocotó, mas não era para falar a palavra, era para falar de uso e costume. Era diferente. Agora nós abrimos as portas para pregar a palavra, para que quem ouvir não venha ouvir aquilo que o fariseu, que o escriba, que estava à frente, os escribas, aqueles que estavam ali à frente, ensinavam. Tá bom, é interessante, bom mesmo. Mas aquilo que nós ouvimos na palavra de Deus, que Jesus disse: se conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, porque o Filho é a verdade, verdadeiramente sereis livres. Será que verdadeiramente nós somos livres? Será que de verdade, de fato, nós temos observado a doutrina e poder andar de uma forma digna diante do Senhor? Não estou dizendo que não vamos cometer erros, é evidente que cometemos porque somos pecadores, e pecamos porque somos pecadores e falhamos, ainda estamos nessa esfera carnal, mas nós vivemos numa outra dimensão, numa atmosfera diferente, deveríamos pelo menos viver numa atmosfera espiritual, numa atmosfera de louvor, de adoração e de glórias a Deus. Das pessoas olhar para nós e saberem: você é diferente. A Bíblia fala de 3 tipos de doutrina, eu já falei em outra mensagem: doutrina de demônio, 1 Timóteo 4:1, doutrina dos homens, Colossenses 2:22, e a doutrina de Deus, Tito 2:10. Tito 2:10, de Deus, dos homens, dos demônios. Ali naquela sinagoga, um lugar que era para culto a Deus, para aprender a palavra, para estudar a palavra, havia uma pessoa ali endemoniada, e os fariseus, aqueles homens, escribas, ou os doutores da lei, eles não tiveram autoridade, não tiveram poder, não tiveram ousadia, não tiveram autoridade. Mas quando chegou Jesus, Jesus pregou com autoridade, e ali houve libertação, houve transformação. Queridos, há um outro texto que existe a mesma expressão. Que é isto? Que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 16 e o versículo 15, eu quero ler com vocês. Êxodo, capítulo 16, verso de número 15. Êxodo 16, verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 14 e 15. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda,
redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Quando aqueles escribas viram, quando aqueles homens viram, aquelas pessoas que estavam ali, viram a autoridade de Jesus ao ensinar, eles disseram: que é isto? Quando as pessoas aí fora ouvem a mensagem simples, pura e eficaz do Evangelho, por causa de tantas e tantas heresias, e falam: que é isso? Só isso? Não tem mais nada? Não tem uma fitinha, não tem um salzinho, não tem nada disso? E quando nós olhamos para a passagem de Êxodo, quando o Senhor fez descer o maná, quando olhamos para a passagem de Êxodo, aquelas pessoas olharam diante da geada no deserto, uma coisa miúda, uma coisa diferente que eles não conheciam, e quando eles viram aquilo, aquela multidão, aquele povo todo, milhares de pessoas, homens, crianças, velhos, anciãos, de repente eles olham aquilo ali repleto e eles olham: o que é isto? Aí o homem de Deus, Moisés, que tinha intimidade com Deus, que estava andando com o Senhor, que vivia debaixo da graça do Senhor, ele diz: isso daí é o pão que Deus fez descer do céu. Então, quando nós olhamos para Jesus e falamos assim, quando nós olhamos para Ele como aqueles homens olharam, e dizemos: o que é isto? Mas com a exclamação de louvor e de glória a Deus, nós vamos entender e vamos ouvir a mesma voz que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu para vos alimentar. Ainda que esteja num deserto de falta de conhecimento, ainda que esteja num deserto de falta de graça, de poder, porque não tem mais buscado, não tem nem força, ainda que esteja numa sequidão, mas no meio do deserto, Deus fez lá em Êxodo descer o maná para alimentar aquela multidão. Da mesma forma, Jesus desceu do céu, Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os seus pais comeram maná, mas eles morreram. Agora quem comer deste pão não vai morrer. Este pão é diferente, é com autoridade. A doutrina dele é com autoridade. Autoridade esta que nos faz crer piamente que, embora tudo pareça contrário, tudo pareça de fato e de verdade uma luta, um grande impedimento e barreira e desemprego e doença e morte, sei lá mais o que, mas quando nos alimentando desse Jesus, que é a sua palavra, quando nos alimentamos desse Evangelho, nós vamos dizer: que é isto que me levanta na hora da angústia? O que é isto que me fortalece no meio da tribulação? Que é isto que me faz caminhar mais 40 dias, e mais 40 dias, e mais 40 dias? O que é isso? É a doutrina, a palavra de Deus que me fortalece para andar, para servir a Deus e para andar debaixo da sua grande, potente e soberana mão. 16 e 15 dias do maná, o pão do céu. Jesus disse em João 6 e o verso 48: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vamos lá para João capítulo 6. João capítulo 6, verso 47 a 51. Glórias a Deus. João capítulo 6, do verso 47 ao verso 51. Quando eu era criança, eu já tinha observado isso, só que eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu era criança e eu ficava assim: olha, eu lia. Criança que eu falo assim, 13, 12 anos, assim, adolescente, pré-adolescente. Eu ficava olhando o Evangelho e falando: olha só, tudo aponta para Jesus. Olha que coisa interessante. Garoto, 13 anos. A arca aponta para Jesus, o maná aponta para Jesus, o sacrifício da bezerra vermelha aponta para Jesus, o lavar aponta para Jesus, tudo ali aponta, os profetas apontam para Jesus. Eu achava aquilo tremendo. E quando nós olhamos para aquela passagem que eles veem ali o pão vivo que desceu do céu, ensinando com autoridade, e quando ele estava ensinando com autoridade, as pessoas ficaram, exclamaram assim, admiradas: que é isto? Diferente de tudo que nós vimos. Talvez muitas pessoas estão andando e vindo à sinagoga, digamos assim, aos lugares de culto, mas ainda não tiveram uma experiência com a profundidade de Deus ainda. Talvez não tiveram aquela experiência de ver e se maravilhar e se alegrar. Talvez sejamos cristãos ou crentes, digamos assim, profissionais. Talvez sejamos de costume, talvez de herança dos pais, que o pai vai, a mãe vai, eu estou acostumado a ir ali, tem que ir, já faz parte do costume. É um costume de anos, é um costume de muitos, como também na religião judaica era costume ensinar os filhos, e evidentemente que alguns se empenhavam, mas alguns ali iam por costume, era costume, é normal, naquele dia, naquela hora. Mas nós não queremos, que o Espírito Santo não quer que nós tenhamos um costume. Temos uma ordem, temos uma organização, melhor dizendo, mas naquele dia, naquele horário que nós separamos para culto a Deus, não pode ser um peso para nossas vidas. Queridos, eu estou muito cansado hoje. Eu não sei se no meu semblante dá para aparecer isso.
Depois de 12 horas no plantão, chegar correndo aqui e vir pregar e vir cultuar o Senhor, estou muito cansado hoje, fisicamente, mas estou muito à vontade na presença do Espírito Santo para adorar a Ele, porque essa mensagem me alcançou e eu pude dizer: o que é isto que me atrai, o que é isto que me socorre na hora da angústia, o que é isto que me alimenta, que me faz levantar e andar e caminhar para a honra e glória do Senhor. Olha só João 6,47, glória a Deus. O que diz a palavra do Senhor? João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu te der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Deixa eu parar só até aqui. O que nós encontramos quando entramos naquela sinagoga junto com Jesus? Encontramos alguém ensinando, mas sem vida, sem poder e sem autoridade. E encontramos pessoas ali ouvindo, não recebendo vida, nem poder e nem autoridade. Vemos uma pessoa que estava ali possessa, uma pessoa que tinha, a Bíblia diz que ele entrou um homem, estava ali um homem com um espírito imundo. O que um espírito imundo vai fazer na sinagoga? Aquele homem queria Deus, mas aquela força talvez não quisesse tirar dali, não deixar que ele ficasse, sei lá o que. Eu posso fazer algumas conjecturas, mas o certo é, e sem conjectura, é que quando chega o Evangelho com autoridade, com poder e com graça do céu, os demônios têm que recuar, a tristeza tem que sair, a fraqueza vai embora, as lutas que podem parecer muito grandes, elas ficam pequenas, porque nós conseguimos mostrar para a nossa luta que maior é o nosso Deus, maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Observe 20 de Atos dos Apóstolos, para nós encerrarmos. 20 de Atos dos Apóstolos, e de verdade vamos encerrar com mais alguns versículos. Atos capítulo 20. Que é isto? Talvez você ainda não viu o Evangelho poderoso quebrantando o seu coração. Talvez você não aprendeu ainda, não entendeu isso ainda, não conseguiu enxergar isso ainda. Atos 20, 28. Olha só o que Paulo diz. Ele estava se despedindo dos anciãos ali em Éfeso, e ele diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrima a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre os santificados. Deixa eu parar por aqui. Paulo estava em partida, deixando um povo ali e pedindo: olhar com vocês mesmo pelo rebanho, ao qual o Senhor constituiu alguns de vocês como bispos, porque depois que minha partida vão se levantar alguns lobos de entre vós e que vão assolar o rebanho. Mas Paulo, quando ele estava trabalhando, ele com unhas e com dentes, ele lutava pela doutrina, pela sã doutrina, tanto que ele instruiu Timóteo: olha, no final dos tempos vai haver pessoas ali que não vão querer essa doutrina, eles vão querer uma outra doutrina, e essa doutrina eles vão querer tanto que vai fazer comichão nos seus ouvidos, para que eles tenham da sua maneira alguém para lhes ensinar coisas que vão lhe agradar. Agora observe 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e verso 5. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e o verso 5. Eu não sei quanto você ama a palavra de Deus, eu não sei quanto você deseja a palavra de Deus, eu não sei quanto você, quando abre a palavra, você se delicia com as escrituras, com o texto, com o que Cristo fez. Eu não sei, de fato eu não sei, mas eu quero que a partir de hoje, segundo a vontade do Senhor, não por minha vida, mas pela palavra dele, você olhe para o texto e diga: que é isto, meu Deus, que eu nunca tinha visto? Que é isso que me salta aos olhos?
Observe a pregação de Paulo. Paulo dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória. E se eu seguir aqui, eu vou ter o verso 16, coisas tremendas e coisas profundas, mas eu quero ficar com o verso 2, o verso 4, que diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Verso 5, mas na demonstração de Espírito e de poder. Jesus disse em João 6, verso 63, João 6, 63, a minha palavra é Espírito e vida. Eu quero lhe convidar a ficar de pé para nós fazermos uma oração e olhar para esse texto onde Jesus chega numa sinagoga, onde tinha culto, onde ia aprender, onde ia adorar, mas não tinha autoridade, e as pessoas exclamam: que nova doutrina é esta? Que até os demônios ele manda sair, eles saem, obedecem. As pessoas às vezes olham para nós assim, que estamos buscando pregar o evangelho puro e simples. Não somos o maior referencial, porque as pessoas às vezes pensam assim: a igreja bíblica cristã é a única certa. Não, pelo amor de Deus, nós somos pecadores, somos servos de Deus, que erramos, que falhamos, e que certamente em muitos pontos nós precisamos aprender muito e muito mais, cada dia mais. Aquele que diz que sabe tudo, esse não sabe nada. E eu categoricamente digo: eu estou aprendendo. Não é falsa modéstia, não é demagogia, não. É sinceridade, queridos. Estou aprendendo a cada dia que passa, Deus me ensina um pouco mais. Cada dia que passa eu olho para a passagem e digo assim: o que é isso, meu Deus? Como eu nunca tinha visto isso antes? O que é isso? Você vai fazer um evangelismo debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo da palavra, da autoridade do Senhor, e as pessoas chorando. Quantas vezes aconteceu comigo? Pessoas num ponto de ônibus chorando, dizendo: eu quero esse Jesus que está pregando aí. Está faltando isso no nosso meio. Tem muito artista, tem muito animador de auditório, tem muito showman, tem muito stand-up comedy, mas tem poucos profetas. Não estou dizendo no sentido de profeta que sai falando aí o seu RG, o seu CPF, e não estou falando de profeta que vem trazer uma mensagem de Deus. Aquela palavra que pode ser mais branda do seu jeito de falar, mas que corta profundamente na sua ação. O que é isto? Essa doutrina é o pão que alimenta, é o poder que afugenta, é a verdade que sedimenta, é o pão que alimenta a nossa alma, é o poder que afugenta os demônios, e a verdade que sedimenta-nos em Cristo, que é a rocha inabalável. É isso que eu estou apresentando aqui, é a proposta da minha vida como pregador de evangelho, independente de instituição, independente de quantidade de lugar que eu esteja anunciando. Eu quero a minha vida ser uma pregação, eu falando ou não. Eu ouvi uma frase uma vez que nós devemos pregar o tempo todo, e se preciso for, devemos usar palavras. Achei interessante aquilo. Prega o tempo todo, se preciso for, use palavras. O que quer dizer isso? A sua vida tem que ser uma pregação, a sua conduta tem que ser uma pregação. Que espécie de transformação que eu tive de Deus, que eu continuo a mesma coisa. Que espécie de poder que eu experimentei, que a autoridade de Jesus que eu experimentei, que eu continuo com a mesma palavreada, o mesmo palavrão, as mesmas vestimentas, as mesmas atitudes, os mesmos erros, do mesmo jeito. Como é que pode um cristão transformado por Jesus fazer de artimanhas para burlar leis? Mas o cristão não faz isso. Tá bom, eu conheço um monte de crente que dirige e não é habilitado. Um cristão, qualquer pessoa que seja, ela pode dirigir um automóvel sem ser habilitado. Se ele está fazendo alguma coisa sem ser habilitado, ele está desabilitado. E se ele está desabilitado, ele está infringindo, está burlando uma lei. Para não falar outras coisas, eu quero parar por aqui. Eu quero que você ore comigo nesta noite. Levante as suas mãos ao céu e vamos orar. Da mesma forma que Jesus entrou naquela sinagoga, e ele entra na minha vida, na sua vida, que é o templo do Espírito Santo. Talvez ele veja ali ensinamentos que não são com autoridade e com poder. Provavelmente ele vai ver que muitos demônios querem afugentar, e querem fazer correr, e querem que outras pessoas não se acheguem a Cristo.
Talvez por certo, muitas vezes nós queremos ver a presença de Deus, mas não temos força, não temos poder, porque não temos comido desse pão. Mas quando nos alimentamos desse pão, Jesus garante: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão, que é a minha carne, e que é a palavra, e uma referência à palavra, esta palavra, ela é autoridade para nos fortalecer como igreja, para nos alimentar como igreja, para nos fortalecer como crentes cheios do poder de Deus. Quantos vão ouvir depois, e quantos estão ouvindo aqui agora, que já estão dizendo: não tem mais condições, eu preciso parar? Aí nós olhamos para o Evangelho, não esse Evangelho cheio de misticismo, cheio de coisas que vêm lá de fora, da magia, do mundo, do esoterismo. Não, o Evangelho que é Jesus proclamado, que foi crucificado, que morreu e que no terceiro dia ressuscitou, que está à destra do Pai, em glória, em poder e majestade, que virá para buscar o seu povo, povo seu, povo peculiar, povo escolhido e zeloso de boas obras. Eu quero nesta noite que nós tenhamos essa verdade e essa doutrina, e possamos dizer que é isto que Deus está fazendo em nosso meio. Que é isto?